Essa foto mostra um momento triste. Uma mulher chora sobre o caixão do próprio marido, aparentemente destruída pela dor de tê-lo perdido. Diante de todos, ela era só uma viúva enlutada, cercada por familiares e amigos que tentavam confortá-la. Mas quando a polícia começou a investigar aquela morte, descobriu um plano cruel, arquitetado pela própria esposa ao lado do amante. Agora vamos entender essa história, que aconteceu em Curitiba, no Paraná, no bairro Campo de Santana, no ano de 2017. Ele se chamava Marcos Rodrigues Ferreira, tinha 40 anos e era soldado da Polícia Militar. Quem convivia com ele o descrevia como um homem correto, disciplinado e cauteloso, alguém que levava a própria segurança muito a sério e que era visto pelos colegas de corporação como exemplo de conduta. Marcos era casado havia 16 anos com Carla Fernanda Menezes Ferreira, de 33 anos, auxiliar de enfermagem, e o casal tinha filhos. Por fora eram uma família comum, dessas que ninguém olha duas vezes na rua, e a própria Carla era vista pela família do marido como uma mulher tranquila, caseira e estudiosa, alguém de quem jamais se esperaria qualquer coisa. Mas dentro daquela casa, o casamento vinha se desgastando havia tempo. Carla dizia que queria a separação e que Marcos não aceitava o divórcio e afirmaria, mais tarde, que o marido era violento, que a ameaçava e que chegava a dizer que, se ela tentasse alguma coisa, daria um jeito nela e nos filhos. A filha do casal, de 14 anos na época, também chegou a relatar brigas dentro de casa. Fossem quais fossem as verdades daquele lar, uma coisa era certa: Carla já não queria mais estar ali, porque havia cerca de 8 meses ela vivia um relacionamento secreto. O outro homem era Fernando Lemes, um rapaz de apenas 18 anos, soldado do Exército Brasileiro. Os dois trocavam mensagens e se encontravam às escondidas, e foi dentro desse envolvimento que a ideia de se livrar de Marcos começou a tomar forma. E não seria a primeira vez que a morte rondaria aquela casa. Meses antes, ainda em abril de 2017, Marcos passou muito mal e acabou internado por semanas, e a família ouviu na época a explicação de um coma alcoólico. O próprio Marcos chegou a comentar com parentes, meio de brincadeira, que desconfiava que a esposa estivesse colocando algo na sua bebida. Ninguém levou a sério, e ele voltou para casa, para a mesma rotina e para a mesma cama, ao lado da mesma mulher. O que ninguém imaginava é que o plano apenas amadurecia. Durante cerca de uma semana, Carla e Fernando combinaram cada detalhe por mensagens de celular, e a ideia era simples e fria: matar Marcos e simular um assalto, para que a suspeita jamais recaísse sobre eles. Na noite de 26 de julho de 2017, o momento chegou. Marcos estava no banho quando Carla ligou para Fernando e o chamou até a casa. E quando o rapaz entrou, foi ela mesma quem colocou a arma nas mãos do amante, uma pistola calibre .40 que pertencia ao próprio Marcos. Carla se afastou e foi para dentro do quarto com o filho, porque, segundo ela, não queria ver o marido morrer. Marcos terminava o banho como em qualquer outra noite, e quando saiu e entrou no quarto desarmado e sem a menor chance de reação, deu de cara não com a esposa, mas com o amante dela apontando a própria arma dele. Fernando atirou. O tiro atingiu o ombro, perfurou o pulmão e alcançou os órgãos vitais. E Marcos caiu ali mesmo, dentro de casa, a poucos metros da esposa e do filho. Em seguida, Fernando pegou o carro da família, um Prisma prata, e fugiu, largando o veículo poucos minutos depois, ali perto, e escondendo a arma para se livrar da prova. Enquanto o marido agonizava, Carla não correu para pedir ajuda. Ela esperou. Só começou a gritar por socorro, depois de ter certeza de que o amante e o carro já haviam sumido. Aos primeiros policiais que chegaram, ela contou uma história pronta. Um homem teria invadido a casa, pegado a arma do marido, atirado e fugido no carro dele. Um latrocínio, um assalto que teria terminado em morte. E foi sustentando essa mentira que ela seguiu para o velório, onde, diante de familiares, amigos e colegas de farda, chorou, colocou flores sobre o caixão e segurou o filho no colo, recebendo o abraço das mesmas pessoas que estava, naquele exato momento, enganando. Para todos ali, aquela era uma esposa arrasada,
uma jovem viúva que perdera o companheiro de forma brutal e sem sentido. Ninguém desconfiava que a mulher que chorava ao lado do caixão sabia exatamente o que havia acontecido, porque tinha sido ela quem planejou cada passo daquela morte. Mas a mentira não resistiu por muito tempo. Um policial experiente observou a cena do crime e simplesmente não acreditou na história do assalto. Marcos era cuidadoso demais com segurança para deixar o portão de casa aberto, e ainda assim, o tal ladrão teria entrado, pegado justamente a arma da vítima, esperado o homem sair do banho, matado, levado apenas o carro e o abandonado logo à frente, sem mexer em mais nada de valor na casa. Nada daquilo se sustentava, e para quem tinha experiência, aquilo não tinha cara de assalto nenhum. O caso deixou de ser tratado como latrocínio e passou a ser investigado pelo que realmente era, um homicídio planejado. A divisão de homicídios assumiu a apuração e começou a puxar os fios. As mensagens trocadas entre Carla e o amante vieram à tona. Os passos daquela noite foram reconstituídos e um episódio antigo ganhou um novo e sombrio significado. Aquela internação de abril, atribuída a um coma alcoólico, não tinha nada de acidental. Os exames apontaram que Marcos havia sido envenenado. Um inquérito por tentativa de homicídio já tinha sido aberto, e Carla já figurava como suspeita. A brincadeira que ele fazia, de que a mulher estava tentando matá-lo, nunca havia sido brincadeira. As contradições se acumularam, uma sobre a outra, e havia ainda a versão de agressões que Carla apresentava para justificar tudo. Mas essa versão também não se sustentava diante das provas, porque não existia um único boletim de ocorrência registrando qualquer violência. E o exame de corpo de delito, feito no Instituto Médico Legal, não encontrou nenhuma lesão nela. Cercada pelas próprias mentiras, depois de cerca de 8 horas de depoimento, Carla finalmente confessou. Fernando foi preso na região metropolitana de Curitiba, na casa da família, e a pistola usada no crime foi encontrada escondida sobre um guarda-roupa, sendo que o confronto balístico não deixou dúvida de que era a arma que havia matado Marcos. Na hora lá que o Fernando entrou, que você viu ele, você já se arrependeu de ter combinado? Você acreditava que ele não ia fazer, mas combinou na crença de que tinha que ser feito. É um jeito de acabar com os problemas, com as agressões físicas, com tudo. Tá, aí a hora que você viu que ele realmente estava armado, que o Marcos abriu a porta, que você viu o Fernando... Eu me desesperei. Aí você se desesperou e acabou tentando avisar o Marcos. Avisei, segurei a porta, não deixei o Fernando entrar, porque ele provavelmente daria mais disparos. E que traía o marido. Você tinha esses outros casos mesmo? Isso tudo é verdade? Eu tinha outras pessoas que eu ficava. Porque me davam um carinho que ele não me dava. Que, na verdade, ele me dava carinho quando ele queria. No depoimento à polícia, Carla falou ainda que planejou o crime porque sofria agressões e abusos. Ela contou que queria a separação e que Marcos não aceitava o divórcio. Ele já fez, assim, algumas coisas que daí ele falava assim, ó, ele me agredia, daí ele falava assim, liga pra polícia. Ah, você não vai ligar? Você quer que eu ligue? Eu pego meu celular e ligo. Vai vir mais rápido se eu ligar. Mas que polícia vai prender eu? Eu tenho honra, eu tenho 10 anos de corporação, sem reclamação, sem BO, sem nada. Eu sou exemplo de polícia. Tanto que hoje foi o que foi falado, que ele era um exemplo de polícia. Diante da polícia, foi a própria Carla quem contou, em detalhes, como o crime havia sido arquitetado. Ela admitiu que planejou tudo ao lado do amante, explicou quem atiraria e em que momento, e chegou a dizer que, por um instante, se arrependeu, mas seguiu com o plano até o fim. É ela mesma, com as próprias palavras, quem revela a frieza que existia por trás daquele choro no velório. Diante da justiça, porém, Carla mudou de postura. Preferiu ficar em silêncio, chorou em alguns momentos e passou a se dizer injustiçada, afirmando que só assumiria aquilo que de fato havia feito. Fernando também se calou e a defesa dele alegou que o rapaz teria sido persuadido, influenciado por ela a cometer o crime. Carla e Fernando foram levados a júri popular quase 2 anos depois, em abril de 2019, e os dois foram condenados pela morte do soldado. Carla Fernanda Menezes Ferreira recebeu 21 anos de reclusão, e Fernando Lemes, o atirador, foi condenado a 15 anos e 6 meses, ambos por homicídio qualificado, por motivo torpe
e por não terem dado à vítima qualquer chance de defesa, respondendo Fernando ainda por posse ilegal de arma. Os pais de Marcos, que vieram do interior de São Paulo para acompanhar o caso, nunca esconderam a dor nem a revolta, e Dona Selma foi direta ao dizer que queria ver a nora pagar atrás das grades por tudo o que fez. Presa desde 2017 e cumprindo pena por um crime de regime fechado, Carla continua atrás das grades até hoje, sem qualquer registro público de que tenha sido solta. A viúva que chorou sobre o caixão do próprio marido segue pagando, na prisão, pelo crime que ela mesma arquitetou.